Bem, aqui, para que vocês tenham uma ideia do conteúdo programático, né? A primeira parte dessa aula é essa evolução legislativa. Nós temos quantas reformas? Já até perdi a conta, mas quantas emendas? Tivemos a emenda 393, que pouca gente fala dela, que foi específica para o servidor federal. Emenda 20 de 98, a primeira grande reforma previdenciária. A emenda 41 de 2003, que alterou muito o regime próprio, o foco foi regime próprio. E a emenda 41, ela foi tão dura na época que ela suscitou duas emendas para ter novos rigores, que foram as emendas 47 de 2005 e a emenda 70 de 2012. E chegamos agora com a emenda 103, que bagunçou o folheto. Então, nós vamos ver essa evolução legislativa. A grosso modo, eu divido o curso em antes da 103 e após 103. Então, a primeira parte do curso, eu vou ficar algumas aulas falando de tudo o que aconteceu até a emenda 103. Eventualmente, eu vou falar, olha, era assim, não é mais não, tá? A 103 mudou isso. Ah, mas por que eu falo passado? Porque você tem que saber o passado. Porque talvez o seu cliente tenha direito a adquirir uma regra que foi revogada. Mas é importante saber o passado. Importante também é o seguinte, com a emenda 103, nós temos várias reformas. Já teve a federal, teve do Estado de São Paulo, município de São Paulo, Estado do Rio de Janeiro. O município do Rio de Janeiro não reformou a sua previdência, então cada ente é uma história diferente. Você tem que conhecer esse histórico. Tem que conhecer esse histórico, tá? É meio penoso? É. Minha tarefa aqui é torná-lo menos árido. Mas vamos ver essa evolução legislativa. Todas as emendas e também a Lei 10.887, que veio para regulamentar a emenda 41. Bom, os requisitos de elegibilidade de aposentadoria, né? Porque para pensão por morte o requisito é fácil, basta morrer. Agora, para aposentadoria voluntária, aposentadoria compulsória, né? Quais são os requisitos? É idade, é tempo de contribuição, é tempo no cargo, é tempo de serviço público, é pontuação, e aí a gente vai passando por tudo isso, né? E aí sempre lembrar que a cada reforma você divide a linha do tempo em três partes. Uma parte para aquele que já era servidor público e antes da emenda já havia cumprido os requisitos, direito adquirido à regra que então vigia, a regra transitória para acomodar quem ingressou antes e ainda não havia cumprido os requisitos com a inovação na Constituição, regra transitória, e a regra nova, a regra permanente para os que entraram após a reforma. Então, a gente vai ter isso na emenda 20, na emenda 41, na emenda 103. Tá? Se acostumem com isso. Né? Regra revogada, regra nova, regra transitória. E aí temos que saber quais são os requisitos para aposentadoria. Pessoal, regime próprio, para ser regime próprio, tem que ter pelo menos as aposentadorias do artigo 40 da Constituição e pensão por morte. Regime próprio poderia ter outros benefícios. O máximo que o regime próprio poderia ter, segundo a Lei 9717, era o que o regime geral concedesse. Regime próprio tinha um mínimo, que era aposentadoria e pensão, lá do artigo 40, e, no máximo, o que o regime geral concedesse. Agora não. Regime próprio, após a emenda 103, só concede aposentadoria e pensão, mais nada. Então, é o que nós veremos aqui. Licença para tratamento de saúde, maternidade, auxílio e reclusão, tudo isso é a cargo do Tesouro Federal, Estadual, Municipal, não é mais encargo do regime próprio daquele ente, tá bom? Então, aqui é aposentadoria e pensão que nós veremos. 3, cálculo de benefício. Gente, em última análise, falar com a doutora em cálculo aqui, que é a Elô. Gente, o direito ao benefício é o direito a uma prestação de dinheiro. Então, no final das contas, eu tenho que saber quanto é o valor do benefício, não é verdade? Então, como eu calculo uma aposentadoria, como eu calculo uma pensão, isso é fundamental. Ah, não, mas eu não gosto muito de cálculo, não. Sabe por quê? Eu fiz direito. Então, você está em lugar errado. Sei lá, vai para o direito internacional público, alguma coisa assim, mas no direito previdenciário você tem que saber minimamente. Gente, é aritmética, né? É subtrair, somar, dividir, multiplicar. Qual é o problema disso, né? Mas eu sei que ainda
é um assunto que pode gerar um certo desconforto, mas ele vai ter que acabar, né? Ele vai ter que acabar. Bem, contribuição, desde a emenda 20, o regime próprio é um regime contributivo, ele não era, então nós temos contribuição do servidor ativo, do inativo e do pensionista, e isso complica um pouco mesmo, lembrando até da Vera, aí que ficou com a cabeça meio inchada com cálculo, aqui nós temos isso também, tá? Teremos parcela imune sobre aposentadoria e pensão, temos alíquotas progressivas, a gente vai fazer uns cálculos meio doidos aí, tá bom? Isso é importante. 5. Meu mouse fica meio maluco aqui com essa câmera. Acumulação de benefícios, essa é uma inovação que veio com o artigo 24 da emenda 103. Esse artigo 24, para mim, ele é um Kinder Ovo, sabe? Toda vez que eu abro, vem uma surpresa, sabe? Aquele presentinho, né? Você olha para ele por um ângulo e, caramba, não tinha me tocado para esse detalhe. Pois é, de vez em quando, alguém me procura, né? Um aluno meu, fala assim, Kerner, puxa, esse dia teve uma aluna que fez isso. O meu cliente aqui, que me apareceu, ele é médico. Ele é médico, vai se aposentar pelo regime geral? Desculpa, ele é médico, ele vai se aposentar no regime próprio, ele tem 2 matrículas na União. E já é aposentado pelo regime geral, se aposentou antes da emenda 103. Agora, em 2023, quando ele se aposentar duplamente pela União, com cargo acumulável, vai entrar naquela regra de escalonamento do artigo 24, vai perder um montão de dinheiro? Que absurdo! Não, você está confundindo. Ali não é para acumulação de aposentadoria, é para acumulação de pensões ou aposentadoria e pensão. Só aposentadoria não. E ela teve aquele alívio, que bom, né? Mas é isso, né? O artigo 24 ele causa muitas dúvidas ainda. Vamos tratar dele lá na frente. E casinhos e jurisprudência, sempre, né? Sempre a gente vai ter que trabalhar aqui casinhos hipotéticos, casinhos reais, tirando o nome das pessoas. Quem tiver casinhos interessantes, manda para mim, pode mandar o PDF com o nome que eu tiro o nome do servidor, tiro o nome do dependente, vocês vão me municiando de casinhos novos, eu acho muito bacana. Ou se você quiser, já tira o nome, só me passa o dado bruto, que a gente pode trabalhar em sala depois. Tá bom? Então, basicamente, esse é o nosso programa. Então, qual é o nosso trajeto aqui, né? Tá aí o mapa do Tesouro. Eu acho que, com tanta dificuldade, com tanta mudança, o sarrafo aumenta, então vira uma coisa acessível a poucos. Então, a gente começa na Constituição Federal, né? Vendo as regras de então. Depois, a gente vai caminhar um pouquinho e vai chegar lá na emenda 20 de 98, que foi a primeira grande reforma. Eu diria para vocês que a emenda 20 ela tocou tanto o regime geral quanto o regime próprio. Muito do que se quis e resultou na emenda 20 não se conseguiu, tá? A emenda 20 foi meio descaracterizada e 5 anos depois veio a emenda 41, já no governo Lula, e no primeiro ano de mandato ele conseguiu fazer tudo e muito mais, né? Ele, por exemplo, acabou com integralidade, acabou com paridade, possibilitou contribuição sobre aposentadoria, sobre pensão, né? A emenda 41 foi muito dura na época e não se esperava, né? Tanto é que quem sofreu, como eu, servidor federal, 8 anos, governo FHC, a gente esperava ser melhor tratado do governo do Lula, né? E não foi. Foi terrível. Tanto é que aí vieram aquelas 2 emendas, a 47, de 2005, a 47 foi resultado de uma medida de uma PEC paralela. Tramitava a PEC que gerou a emenda 41 e houve uma resistência no Senado Federal. E o acordo foi, o Senado não mude a PEC, né, porque senão tem que voltar para a Câmara, deixa aprovar como está, e aí no Senado Federal começou a tramitar uma outra PEC que tramitou em paralelo com a primeira, que gerou a emenda 41, e essa PEC paralela, então, veio a ser transformada, né, na emenda 47 de 2005. Então, uma emenda boa, uma emenda legal. E ainda assim, precisamos de uma outra emenda, a emenda 70 de 2012, para tratar especificamente da aposentadoria por invalidez do servidor público. Tá? Vamos ver isso tudo. Bem, aí chegamos na emenda 103, você já sabe mais ou menos
que a 103 causou um rebuliço, né? Só para ter uma ideia inicial da 103, o governo do Temer enviou a sua PEC, a PEC 287A. A PEC 287A passou pela Câmara, quer dizer, estava na Câmara, teve um substitutivo na Câmara, e aí ia tramitar. Ia virar emenda. Mas teve os problemas de corrupção, vocês sabem, as corridinhas da mala, aquelas coisas todas, e aí não teve clima político para tocar aquilo. Do governo Bolsonaro, pensou-se ainda em tocar a PEC do Temer, mas resolveram esquecer e começou uma outra PEC, né? A PEC 6. A PEC 6, como as PECs anteriores, que resultaram nas emendas 41, 20 e tal, ia regular para todo servidor público de qualquer ente, de forma isonômica, vamos dizer assim. Mas isso não aconteceu. O governo, pelo menos o Bolsonaro, lá naquele cercadinho, verbalizou que não havia apoio político para isso, lá dos governadores, né? E resolveu fazer o seguinte: então tá legal, a gente vai permitir que cada um faça a sua reforma. Então, uma marca da emenda 103 é que ela desconstitucionaliza requisitos para aposentadoria, cálculo, reajuste e outras tantas coisas. Então, é por isso que você tem várias reformas. Então, teve a reforma federal, com a emenda 103, tem a reforma do Piauí, que já foi em 2019 mesmo, teve de São Paulo, que foi 2020, teve do Rio, que foi 2022, e aí temos várias reformas por conta disso, por conta dessa autorização trazida pela emenda 103, né? Por essa desconstitucionalização. Então, nós temos que estudar vários RPPS, né? O meu cliente é de Araruama. Araruama tem regime próprio? Tem. Fez reforma, não fez? Vamos ver. Tem que estudar para saber como é que vai ser o caso dele, tá? Então, não dá para saber a priori como que as coisas funcionam. Porém, nós temos uma linha mestra. Qual? O sistema federal. Porque, em geral, assim, o eixo é seguido pelos demais entes. Claro, né? Você pode mudar, é claro, mas o eixo é o do RPPS federal. Então, se você souber bem o RPPS federal, você vai ver que outros têm uma mudança aqui ao colar. O município de São Paulo, por exemplo, praticamente é uma cópia da reforma federal, praticamente é uma cópia. O estado do Rio de Janeiro, não. O estado do Rio de Janeiro é bem diferente, é bem mais brando do que a reforma federal, né? Então, não dá para tratar, né, gente, de cada ente. A gente pode pegar um casinho ou outro, né, pega uma coisa que seja meio pitoresca e traz. Então, por isso que até eu sugiro, alguns aí já têm uma intimidade com um regime próprio específico. Traz para cá, né? Faz um semináriozinho, meia hora, apresenta 4 ou 5 slides, a gente vai vendo como é que se desenrolou lá, tá bom? Bem, então esse é o nosso trajeto, pessoal.